Então, gente, gostaria de chamar para a palestra o senhor Paulo Lindsay, diretor da ACEBINS, coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida. Faz um trabalho muito bom lá com a Fratorelli também. A gente costuma divulgar bastante coisa de vocês lá nas nossas páginas, nos nossos grupos. E acho que vocês viram a importância aqui do tema, né? Até temos aqui a segunda sub também falando sobre a importância política, o momento que nos que o servidor foi posto aí como vilão de todos esses anos de má administração, principalmente, da corrupção, etc. E as reformas estão passando, tá? Eu acho que ninguém tem dúvida aqui de que a gente está perdendo a luta. E está perdendo de lavada. Então, a gente para se conscientizar. O tema é técnico, não é tão interessante ouvir, não é mais fácil ouvir falar de outra coisa, mas não tem para onde correr. A gente é servidor público, eu acho que todos aqui têm interesse em continuar sendo servidores públicos. Lá fora o mercado também está ficando cada vez mais cruel para o pessoal da CLT. Todos os trabalhadores estão sofrendo e vão sofrer. Então, ou a gente se une, ou a gente começa a ficar mais consciente, ou então a gente vai perder a corrida. E aí depois, para recuperar, só através de uma manifestação, talvez igual lá no Chile, na Argentina. E a gente sabe que isso é complicado aqui no Brasil, porque aqui a repressão é um pouco mais pesada. Então vamos tentar ficar consciente do momento que nos cerca e tentar combatê-los com informação, que o caminho nosso é se informar, pegar... Tenho certeza que o Paulo aqui vai expor de uma forma brilhante a questão, vai dar informação para a gente e a gente repassa essa informação. Começa a acompanhar os canais, começa a repassar, conversa com todo mundo, faz o boca a boca. Porque a mídia não dá espaço para a gente, a narrativa que eles têm é única, e a única forma de a gente enfrentar isso é no boca a boca, passando informação, passando o fato adiante. Então, com muito prazer que a gente apresenta aqui o senhor Paulo para começar aqui essa palestra, muito esperada para a gente. Obrigado. Boa tarde, né? Como o Gustavo falou, meu nome é Paulo Lindsay, eu sou diretor do sindicato do IBGE, sou coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã. É um prazer estar aqui no evento de vocês, né? No Dia do Servidor. Eu também sou servidor público, sou funcionário do IBGE. E do mesmo modo que a defensoria está sendo atacada, não é diferente no IBGE. Hoje nós temos uma presidente que é do Banco Mundial. Então vocês imaginam como é que nós no IBGE estamos vivendo nesses tempos sombrios. Tinha um convidado para me falar um pouco sobre reforma da Previdência, mas eu nunca falo sobre reforma da Previdência só. Eu falo de uma coisa mais macro. E aí eu vou fazer uma conexão do que aconteceu no mundo, de um modo geral, a partir dos anos 70. Vou falar rapidamente dos anos 80 e 90, chegando aos dias de hoje, mostrando o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que é muito mais grave do que a maioria das pessoas imaginam, né? As pessoas estão olhando de forma assim, bem superficial sobre o plano de recuperação e não imaginam o que significa isso. Vamos lá. Isso vocês não vão conseguir ver, porque está muito pequenininho, né? Mas a gente precisa entender o que acontece historicamente no mundo para que a gente está vivendo o que está vivendo hoje. Nada que está acontecendo agora, aconteceu por acaso. Não é de um governo A ou de um governo B. São de todos os governos que vieram. E a gente precisa entender isso para saber por que o Brasil, o mundo de um modo geral, está sendo atacado pelo sistema financeiro, pelo capitalismo mais cruel. Um dos elementos que tem importante para a gente poder pensar, eu sou da Auditoria Cidadã, a gente é uma associação sem fins lucrativos, e em 2000, nós fizemos um plebiscito, onde mais de 6 milhões de pessoas no Brasil participaram, em 3.400 municípios, com a seguinte pergunta: se a gente deveria continuar pagando dívida para o FMI, dívida externa. Na época não tinha nem dívida interna. E
quase que a totalidade das pessoas falaram que não. Esses documentos, essas assinaturas de mais de 6 milhões de pessoas foram entregues ao Poder Executivo e Judiciário, que nada fizeram, e a partir de 2000 a Auditoria Cidadã surge, né? E em 2009, 2010, houve uma CPI da dívida, que provavelmente a maioria de vocês não sabe o que aconteceu, porque nesse mesmo momento aqui no Rio de Janeiro acontecia a CPI do Carlinho Cachoeira. E aí todo mundo sabe, conhece a história do Carlinho Cachoeira, né? Que era fiscal e fez algumas coisas erradas aí. Beleza. E essa CPI, ela coloca o marco legal da década de 70. Né? E isso é importante para a gente poder entender. O que é que acontece no Brasil na década de 70? Nós estamos vivendo um milagre econômico. O país cresceu a PIB de 14%, mas o povo estava na miséria. Só que a grande parte do povo estava feliz. Nós estávamos vivendo Copa do Mundo, Eu Te Amo Meu Brasil, 90 milhões em ação. E não percebia a miserabilidade que o país atravessava. Né? E o nosso ministro da época da Fazenda, o Delfim Neto, foi para a mídia e falou o quê? Nós precisamos crescer o bolo para depois dividir. E o bolo cresceu e a gente nunca comeu a fatia desse bolo. Aí nós vemos a década de 80, que todos dizem que é a década perdida, mas a década perdida para quem? É para a sociedade de modo geral, porque nesse momento tem a crise da dívida. Dívidas que tinham juros de 4%, 5%, elas subiram para mais de 20% os juros e os países começaram a quebrar. O Brasil quebra também, tem moratória em 87 no governo do Sarney. Né? O primeiro país a quebrar na América foi o México. E isso deu muito dinheiro para o capital. Por que eu estou tentando fazer esse elo de ligação histórica naquele passado, bem mais de 30 anos atrás, para o presente? Né, para o que está acontecendo hoje, para que vocês entendam que nós estamos sendo convencidos de narrativas que não são, às vezes, verdade. A gente está sendo convencido de que existe um país quebrado e que esse país quebrado tem que fazer o seu povo ser sacrificado e tem que fazer ajuste fiscal para que sobe mais dinheiro para pagar a dívida pública. Na década, aí a gente seguiu, aí entra o governo do Fernando Henrique, Plano Real, estelionato que a gente sofreu nesse momento. Eu me lembro que eu ganhava na época 1.000 cruzeiro cruzado, e aí meu dinheiro foi dividido por 2,750 URVs, aí eu passei a ganhar 300 e pouco URV, e aí meus 300 e pouco URV transformado em real. Então eu ganhava 1.000. Eu não peguei 1.000 do dinheiro que eu ganhava na época e foi transformado em real. Ele foi dividido pelo URV, e depois é que eu passei. E aí nós tivemos, naquele momento, a inflação abaixou, mas a taxa Selic para os bancos estava 46%. Que maravilha. Enquanto a inflação estava baixíssima. E as pessoas acham que inflação baixa significa que o país está bom. Quanto mais a inflação estiver baixa, nesse momento agora no Brasil, por exemplo, significa que o país está paralisado. Nós estamos abaixo do piso da meta estipulado pelo Banco Central. Então o país está paralisado. Não cresce. Nós temos a década de 90, aqui vocês são trabalhadores, né, servidores do Rio de Janeiro, e aí a narrativa que a gente escuta é que Cabral e Pezão quebraram o Estado, quebraram a educação, a saúde, roubaram tanto que o Estado quebrou. Eu não tenho a menor dúvida que Cabral e Pezão roubaram. Eu estou junto com vocês, mas tem história atrás disso aí, que vocês precisam conhecer, que a maior parte da população não conhece. E aí eu vou contar. Primeiro, na década de 90, o Fernando Henrique era o presidente da República e no mundo foi criada uma engenharia chamada títulos Blades. Blades era o secretário de Tesouro americano. Eles criaram uma engenharia para que títulos de bancos privados fossem valorizados, né, para ser usado como moeda podre na compra de todos os produtos que pudessem ser comprados no mundo. Aqui no Brasil, esses títulos Blade foram transformados em títulos globais, que foram os títulos que comprou as nossas estatais subvalorizadas. Vocês se lembram que o Fernando Henrique falava assim, nós vemos que privatizar, que é o mesmo discurso de hoje, para poder pagar a dívida pública, eles privatizaram tudo com moedas podres, nunca entrou dinheiro e nós entregamos o maior parque estatal, um dos maiores parques estatais do mundo, que foi aquelas grandes privatizações que houveram na década de 90. Tem um outro elemento importante que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Acontece que, em 95, no governo do Marcelo Alencar,
o Estado estava com uma situação financeira muito parecida, não tão dramática como estava algum tempo atrás, mas estava muito ruim. Não tinha dinheiro para pagar 13º de servidores públicos de 95. Aí o Marcelo Alencar ele vai à Caixa Econômica, pega 2 linhas de crédito no valor de 180 milhões, 120 milhões para pagar 13º e 60 milhões para fazer PDV, que era uma imposição da FMI, demissão voluntária. Esses 180 milhões vieram carregados de 44 condicionantes. E aí foi praticamente o Parque Estatal do Rio de Janeiro foi privatizado. Rio Gás, Rio Luz, Banesp, Codert, foi dadas as concessões por causa de 180 milhões, que era uma mixaria. E nesse mesmo contrato de empréstimo da Caixa Econômica, tem uma cláusula que diz que no primeiro ano deveria se fazer um superávit primário de 360 milhões. E no segundo de 359 milhões, numa dívida de 180. E aí vocês verem que entregamos tudo. Só que as pessoas não têm memória, elas não lembram disso, porque todo mundo acha que foi Cabral e Pezão que roubaram, e por conta disso, a educação está do jeito que está, né? A saúde está do jeito que está. Eles roubaram a migalha. Aí nessa mesma CPI que eu falei para vocês da dívida, nós conseguimos encontrar várias irregularidades, ilegalidades. Uma delas, por exemplo, é o anatocismo, juros sobre juros, tá? Que a gente tem aí nos nossos contratos de empréstimo, que é ilegal pela súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que não é respeitada. Nós temos aí uma outra coisa, que é uma ilegalidade internacional, que é o juro flutuante, que é uma ilegalidade para a Convenção de Viena, diz que o juro não pode ser flutuante, e o juro que começou a 4 foi parar em 20, naquele momento. Outra coisa que é importante, eles deram uma carência muito grande de pagamento, de prazo de pagamento. Então, quem pegou emprestado não foi quem ia pagar a brincadeira. Então, essa é uma questão. A terceira questão, que é importante na década de 90, que muita gente está comemorando o acordo do Mercosul com a União Europeia. O que nós aqui no Brasil temos para dar para a União Europeia? Commodities, petróleo, ferro, soja. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Em 1996, com a política central do Fernando Henrique, ele cria, com Antônio Candi, que era o ministro da Fazenda, eles fazem uma lei complementar, a Lei 87, de 96. Essa lei, sabe o que ela faz? Ela isenta o ICMS dos produtos primários semi-elaborados para exportação. Qual é a maior fonte de renda de um Estado? O ICMS. E uma política do governo federal isentou e disse que daria compensações futuras para essa isenção do ICMS. E essa isenção ela nunca veio. Só o Rio de Janeiro, de 99 até agora, daria mais de 40 a 50 bilhões de isenção que não foram restituídas pela União. Resolveria o problema financeiro do Rio de Janeiro? Talvez. Vamos lá. Como eu falei para vocês que nós estamos sendo convencidos de uma narrativa, que nem sempre a narrativa ela é verdadeira, nós estamos sendo convencidos que o país está quebrado, e se o Brasil está quebrado, nós precisamos sacrificar o povo. E aí, do lado de cá, o governo cria vários cenários. Crise financeira, crise de ética, de moral, de ambiental, e todas essas crises que eles falam, o desemprego que está aí muito grande, eles dizem que a solução é ajuste fiscal. Esses pacotes que saíram agora, os 3 últimos aí que saíram, as 3 PECs, todas elas falam de ajuste fiscal. Só que do lado de lá, você tem uma coisa que não é dita para a maioria das pessoas. Nós temos o Brasil real, que é a 9ª economia do mundo, que já foi a 6ª, que é onde que tem o petróleo, a água, a terra, biologia, fauna. Tem reserva cambial, reserva internacional. Você sabia que em 5 meses o Brasil já perdeu 18 bilhões da reserva cambial de dólares? Sabe o que é 18 bilhões de dólares multiplicado por 4,13, que é o dólar de hoje? 75 bilhões nós já perdemos na nossa reserva cambial em 5 meses. Para onde é que está indo esse dinheiro?
Bom, aqui é o gráfico da pizza, que muitos conhecem, o orçamento da União, e a gente fala de políticas públicas. Aquele quadro verdinho que está ali do lado, são 15 itens do orçamento da União, que somados dá 1,94%. 15. Onde está o Estado brasileiro? 15 itens que somado dá 1,94%, que transformado em real são 50 bilhões. Enquanto para a dívida pública é 1 trilhão e 65. Você pega 15 itens da União, onde tem agricultura, transporte, cultura, saneamento básico, desporto e etc. 50 bilhões é o suficiente. Por que eles atacam a Previdência? Porque a Previdência foi formada num tripé, que chama-se a Seguridade Social, que é Previdência, Saúde e Assistência. Somado, depois da pizza ali, da parte amarela da pizza, da dívida, quais são as maiores partes da pizza ali que eles estão atrás? A Previdência, que na realidade é a Seguridade Social, porque a Seguridade Social somada, ela totaliza 31% do orçamento. Um orçamento de 2,6 trilhões, quase 800 bilhões mais ou menos da Seguridade Social. Por que vocês acham que eles fizeram a reforma da Previdência? Por que eles estão privatizando a Previdência? Aqui tá aquela parte ali que eu não sei que cor aquela dali, é perto do amarelo. É onde nós estamos, onde nós todos estamos, porque ali nós estamos no federalismo, 91% do que é 100% arrecada, 91% fica na mão da União, e menos de 10% fica na mão dos estados, 5.570 municípios, e mais os 26 estados do Distrito Federal. Menos de 10%, só que nós moramos primeiro no município, no estado, depois que a gente mora na União. Todo o serviço está aqui, mas não tem dinheiro. Eles destruíram a federação. E agora com esses pacotes, vocês vão ver que nós perdemos, os governadores e prefeitos perderão autonomia total. Vocês conhecem muito bem o Conselho de Supervisão, que vai ser substituído pela Procuradoria-Geral da União. Não vai ser mais o Conselho de Supervisão que vai comandar, que vai ter acesso à senha contábil, orçamentária, vai ser a Controladoria-Geral da União. A coisa vai ser muito pior. Essa é a situação do Brasil, privilégio por uma possível fraude. Vocês sabem que, vocês são da área da justiça, isso aqui deveria ser buscado, porque nós fizemos uma denúncia sobre essa fraude. Inclusive, eu escrevi junto com um amigo meu, Luiz Cordioli, nós fizemos um texto denunciando 2 fraudes na Constituição. A primeira é essa, possível fraude, porque a gente não comprovou. Eu não vou falar que é fraude, porque foi parar na mão do Janot, quando ele era procurador-geral da República. Esse meu colega fez um processo denunciando isso. E aí depois ele examina tudo e ele admite que tem a fraude, mas que não pode fazer nada. Sabe o que significa isso aqui? Significa o privilégio para a dívida pública. Porque aquela linha B ali nunca foi votada na Constituição, na Constituinte, no primeiro turno. Ela aparece no segundo turno, onde você não pode mudar o mérito de um artigo, e ela entra, aparece, é o que dá privilégio para o pagamento da dívida. Por isso que esse pagamento de 1 trilhão e 65 em 2018, que é o orçamento executado, para 2019 ele vai ser de 1 trilhão 425 e para 2020 ele vai ser 1 trilhão 650. Mas o país está quebrado. Como é que nós vamos aumentar em 3 anos quase 600 bilhões para a dívida pública de um país que está quebrado? Aqui tem a prova de que o país não está quebrado. Porque quando o país paga 1 trilhão para uma dívida, sabe o que sobra do outro lado? Sobra 1 trilhão e 600. Quando vem a emenda 95, a chamada emenda do teto, ela disse uma coisa que pouca gente percebe. Uma coisa todo mundo percebe. Ela disse que tem um congelamento, um teto por 20 anos. No orçamento primário da União. O orçamento primário, o orçamento da União é dividido em 2 partes. O orçamento primário e o financeiro, que é aquele amarelo, onde está a dívida. O orçamento primário, eles botaram um teto, um congelamento por 20 anos. E o que é liberado? O orçamento não primário, que é a dívida.
Por isso que eles podem sair de 1 trilhão e 65 para 1 trilhão e 650 em 2009, porque não tem limite. O de cá tem, o de lá não. E por que eles não botaram o limite para lá? Porque dessa pizza nós vamos ficar com a borda, se tiver borda. Se a gente tiver sorte de comer uma pizza com borda. Porque quando você tira 1 trilhão, o que sobra lá em cima? 1 trilhão e 600 que está no orçamento primário. E por isso eu preciso acabar com as políticas públicas. Por isso eu preciso atacar o IBGE. Por isso eu preciso atacar o censo que o IBGE vai fazer em 2020. Porque se não tiver informações consistentes, como é que os governos vão produzir políticas públicas? E por isso o IBGE precisa ter uma presidente que está lá hoje, do Banco Mundial. Andei para frente. Deixa eu voltar aqui. Ó. Isso aqui é o que eu falei, juros elevados. Apesar das pessoas acharem que o juro está baixo, mas quando você baixa a Selic lá, qual é a influência que tem na tua vida isso? O cartão de crédito custa 300%, o cheque especial não sei quanto, o cara baixou a taxa Selic, e daí? Isso aí tem efeito para o banqueiro, para os grandes investidores da dívida, né? Não para a gente. Carga tributária é regressiva, né? Ausência de bens e serviços, porque a dívida cresce. A dívida cresceu de dezembro de 2016 até agora em 2018, 19, mais de 1 trilhão. Se nós pegamos emprestado 1 trilhão, onde é que entrou esse dinheiro? Me mostra onde entrou. Construímos mais escola, mais hospitais, mais defensoria. Congelamento salarial, que nós estamos sofrendo. Eu sou do IBGE. A última vez que nós tivemos aumento foi em janeiro de 2017. Eu peguei, agora fiz as contas, até agora, setembro de 2019, eu já perdi 9,46% do poder de compra do meu salário. Então vocês estão ganhando da gente. Congelamento salarial com a PEC, emenda 95, superávit primário, inflação. Que as pessoas têm o entendimento de que inflação baixa é o melhor dos mundos. Não é bem assim. Reformas neoliberais, trabalhista, previdenciária. Vamos lá. Isso aqui eu vou pular porque... Aqui é a prova de que eu falei para vocês que vai para 1 trilhão 654. Isso aqui é a PELO de 2020. Tá aqui os valores... Né? Então nós vamos crescer para a dívida pública do país que está quebrado 585 bilhões em 3 anos. Aqui é o superávit que nós produzimos e de repente nós temos uma queda a partir de 2015. Como que pode um país perder quase 8% do seu PIB, Produto Interno Bruto, em 2 anos? Se nós não tivemos nenhum elemento que justificasse isso. Nós não tivemos guerra, nós não tivemos epidemia, não tivemos quebra de banco, não tivemos catástrofe que o povo ficou em casa. Tivemos nada. Como é que pode um PIB diminuir 3,8 em 2015 e diminuir mais 3,8 em 2016? Aí vocês vão ver que a queda desse PIB tem a ver com a PEC 95, porque você pega o orçamento totalmente rebaixado e a partir dali ele só pode crescer o IPCA, a inflação. E aí tem efeito também na reforma da Previdência, porque até ali a Previdência era superavitária, e aí começa a perder também. Isso aqui eu só botei só uma coisa ilustrativa, porque ainda não consegui nem ler as 3 PECs, mas eu botei... eu estava vendo vocês falarem aí do TIC, do Vale Transporte. Não sei, vocês vão ter que passar por isso aqui. Ó. Porque aqui está dizendo, ó, ali no artigo 37, ó, são vedadas vantagens, auxílios, abono, pagamentos com efeitos retroativos. Isso é PEC, é Constituição. Se alguém fez alguma norma interna, acha que passa pela uma Constituição, se a gente não derrubar isso aqui, não tem norma interna que resolva isso aqui. Tá? Aqui, ó, flexibiliza a regra de ouro. Você se lembra da pizza, a parte amarela, onde tem juro, amortização e refinanciamento? Por que eles querem flexibilizar a regra de ouro? Sabe o que é a regra de ouro? A regra de ouro é o seguinte, é o artigo 167 da Constituição,
onde você só pode emitir título da dívida pública para despesa de capital, por exemplo, amortização. Despesas correntes como BPC, Bolsa Família, que eles foram para a televisão e falaram que precisavam emitir título, é mentira, porque eles não podem emitir título, porque é inconstitucional. Por que eles querem flexibilizar a regra de ouro? Porque eles querem acabar, porque mesmo aqueles que eles podem emitir títulos, que são despesas de capital, eles têm que pedir autorização ao Poder Legislativo. E eles querem acabar com essa autorização. Então eu vou flexibilizar a regra de ouro, e aí eu posso emitir título para a hora que eu quiser, para quem eu quiser. Os amigos banqueiros, é claro. Não é para fazer mais defensoria, não é mais para fazer IBGE, não é mais para fazer escola nem educação. É para fazer a felicidade dos banqueiros. Aqui, ó, superávites financeiros decorrente de vinculação constitucional. O que nós temos de orçamentos que são obrigatórios constitucionalmente? Educação e saúde. Está escrito ali, ó, na PEC, ó. Tudo isso para amortizar a dívida pública. Eu vou... Porque o que eles querem desvincular? Porque quando você tem receita e despesa, o que sobra hoje no orçamento discricionário é pouco mais de 280 bilhões. Eles querem acabar com isso, porque eu quero pegar aqueles mais de 100 bilhões da educação, eu quero pegar aqueles mais de 700 a 800 bilhões da Previdência, eu quero pegar onde puder pegar dinheiro para poder usar esse dinheiro para pagar a dívida pública. Porque hoje eu não posso. Porque o orçamento obrigatório ele funciona da seguinte maneira. Se alguém pedir para você, te dar um dinheiro para tu comprar mesa e tu comprar carteira ou cadeira, quando chegar na hora de fazer a comprovação, o cara vai falar, ó, essa tua nota fiscal não serve, é só mesa, cadeira não serve. Orçamento obrigatório é isso. Vocês imaginam? Olha só como é que a coisa é grave. Se eu levar um PowerPoint para a escola, juntar os pais de alunos, como muitos de vocês são pais e avós de alunos, enfim, com o seguinte discurso: eu tenho como acabar com a violência nas escolas e com a droga, se tiver droga na escola. Eu vou botar um policial em cada escola, vou criar uma guarda, vou botar arma de choque, vou botar quarto escuro, vou botar cerca elétrica. Tudo isso que eu falei para vocês poderia ser feito com o orçamento da segurança pública, não com a educação. Mas se eu desvincular, eu posso pegar daqueles 100 bilhões da educação e fazer isso e os pais vão assinar embaixo. Olha como é que a situação é grave, porque eu só preciso construir uma narrativa, mais nada. Vamos lá. Outra coisa, a gente foi convencido de que tem déficit fiscal no país. Aí nós da auditoria pegamos a receita da União e a despesa da União em 2015, onde a Dilma falou que tinha um déficit de 110 bilhões. Depois o Temer dá o golpe e fala que é 170 bilhões. E a gente pegou e viu que sobra 480 bilhões, não tem déficit. Por quê? Quando você pega a receita, que é 2,748 trilhões, quando tu pega a despesa, isso ali é CGU. Quando você vem aqui no CIAF, no Senado Federal, você pega a despesa, que é 2,248 trilhões, quando você faz receita menos despesa, sobra 480 bilhões. Aí nós perguntamos ao Tesouro, onde estava esse dinheiro? Ele falou que ele não respondia perguntas genéricas. O TCU disse que foi emissões desenfreadas de títulos públicos. Quando você vai para 2016, tem um superávit de 268 bilhões. Quando você vai para 2017, que é onde tem a crise maior, 74 bilhões. Quando tu vai para 2018, tu tem um superávit de 268 bilhões, mais ou menos. Só isso aí, nesses 3 anos, tem quase 800 bilhões. Mas se eu chegar para vocês e falar que tem quase 800 bilhões, como é que eu posso fazer proposta de ajuste fiscal se tiver números positivos? Isso não são dados meus, isso é dado tudo oficial. A Auditoria Cidadã não trabalha com números da nossa cabeça. Nós pegamos nos sites que está tudo aqui, que vocês podem pegar. Aquilo que eu falei para você, tá? O tamanho da dívida pública cresceu, que é diferente dessa que eles estão apresentando para vocês, que fala que é 4 trilhões, isso é dívida líquida. Eles tiram dali toda a carteira do Banco Central, que é grande, quase 100% dela é privada, mas são emissões de títulos públicos que nós temos que pagar juros. Então, até aqui, ó, que hoje a dívida da gente está em 5, ali é março, mas está em 5,6 trilhões a dívida interna do Brasil.
Tá? Então, se você pegar lá dezembro até ali, dá 1 trilhão e 51 mais ou menos, que a dívida cresceu. Então, nós pegamos emprestado, né? Cadê o dinheiro? Isso aqui tem a ver com vocês. Isso aqui, isso aqui é a dívida da União ainda. Tá vendo? O último dado aqui, ó, agosto de 2019, 5,6 trilhões lá em cima. Ela cresce em média anual de 345 bilhões. E aqui é o PIB brasileiro, 7 trilhões e 41. Então, a nossa dívida interna hoje, ela está em 79% do PIB. E não aqueles 4 trilhões que eles falam. Isso aqui é dado do Banco Central, não é da minha cabeça. Está aqui a tabela do Banco Central. Outra coisa, nós não temos dinheiro, né? Aí temos aqui a reserva cambial. Hoje está 368 bilhões de dólares. Se multiplicar com 4,13, eu estou falando de 1 trilhão e 500. Mas tem um déficit de 156 bilhões, o país está quebrado. Só a reserva cambial é 1 trilhão e 500. Aí nós temos ali duas outras fontezinhas ali, ó. Tem uma chamada Conta Única do Tesouro, que é tudo aquilo que não é executado vai para a Conta Única do Tesouro, que o IBGE vende, que todos os órgãos públicos também lá fazem os seus trabalhos. Não vai por conta do IBGE, vai para a Conta Única do Tesouro. Nós temos um saldo hoje de 1 trilhão 331. Ó, 1 trilhão e 500 com 1 trilhão 331, só que tem 2 trilhões e 800. E o país está quebrado. E nós temos as chamadas operações compromissadas ali, que é que eles esterilizam da economia 1 trilhão e 200 e dão título da dívida pública para os banqueiros, que é o chamado sobra de caixa. Só essa brincadeira, nos últimos 10 anos, nós pagamos 700 bilhões de juros. E o país está quebrado. Aqui, ó, a reserva cambial. Se vocês pegarem aí, eu botei aqui, ó. Nós perdemos agora, em 5 meses, 18,256 bilhões da nossa reserva, que era 388, agora está 369. Já perdemos 75 bilhões em 5 meses. Quem será que levou esse dinheiro? E a gente nem vê falar. Você vê falar que a reserva cambial está diminuindo? Aqui tem a ver com vocês. Isso aqui é a tabela da dívida que foi refinanciada pela Lei 9496 em 1999. O Rio de Janeiro pegou uma dívida que era de 15 bilhões e 246, que ele foi refinanciado. Ele deu de cara 2 bilhões e 124, sobraram para refinanciar em 99, 13 bilhões e 559. Passaram-se 20 anos. Dos 13, nós pagamos 29 e devemos 78. Viu como é que é bom? Vocês têm que arrumar um matemático desse para botar na defensoria. Tá vendo? Ó, pegou 13, pagou 29 e deve 78. Isso é o dado oficial do Banco Central, esse é do Tesouro Nacional, está ali, ó, os dados. E aí vocês acham que Cabral e Pezão é que roubaram? Que só eles roubaram e que eles destruíram o Estado do Rio de Janeiro. Está aqui, ó, a prova. Sabe o que é isso aqui? É a conta gráfica do Plano de Recuperação do Rio de Janeiro. A Lei Complementar 159, ela fez o plano de recuperação. O que ela disse? Que o Estado ficaria 18 meses sem pagar os juros da dívida, o serviço da dívida, que era em torno de 6, 7 bilhões. Mas a lei dizia o seguinte: aquele dinheiro que foi apartado, ele será corrigido monetariamente de acordo com a lei. Está aqui a correção. Esse aqui não tem a ver com aquela dívida lá de 78, não. Isso aqui é outra. Esse é do plano de recuperação. Então, foi 6. Quando foi em setembro que o Pezão assinou o plano, já estava 9 e agora está 33. Em setembro de 2019. Começou com 6, teve 18 meses de moratória, mas essa moratória não é de graça, ela foi apartada, o dinheiro foi corrigido. Quando começou a valer, 9. Em setembro, 33. Só que o plano de recuperação era para 3, e eles já renovaram para mais 3. Ele vai até 2023. Quando chegará isso?
Tu imagina em 33 com 78, e isso é dívida com o Tesouro Nacional. Ainda falta a dívida que é mais ou menos 30 bilhões com o setor financeiro público e privado. Enquanto em 10 anos eles deram de renúncia fiscal no Estado do Rio de Janeiro mais de 200 bilhões. Isso aqui é a prova de que a União ela é uma madrasta, ela não é mãe de ninguém, tá? Ela não está a fim de salvar, pelo contrário, esse foi criado, esse projeto financeiro para que os estados perdessem totalmente a sua autonomia. Porque o que eles estão fazendo é exatamente esse. Aí você vê aqueles 3 estados lá, olha só, a União prestou lá para aqueles 3 lá em cima, IGPDI mais 7,5%. Então, de 99 a dezembro de 2016, isso representou 1.606% de juros e mais o IGPDI. 1.606. Tirando o IPCA, que é a inflação oficial, do 228, nós estamos falando aqui de 1.300 e alguma coisa de juro real. Isso é porque a União está querendo salvar os estados. E os demais estados, que aí inclui o Rio de Janeiro, que tem juro um pouquinho menor, que é 6% mais do IGPDI, foi 1.204. Então nós estamos falando aqui de 900 e poucos por cento de juro real. Aí aquela dívida dos estados que foram renegociadas lá em 99, 112 bilhões, nós já pagamos 400 e devemos 552. Eu não quero ser o cavaleiro do Apocalipse, nem quero estragar a festa de vocês. Mas eu acho que é necessário falar isso para que as pessoas saiam da Matrix. Eu não estou aqui defendendo governo nenhum. Para mim, governos são tudo igual, todos eles. Mas eu acho que se a gente não tiver informação concreta e verdadeira, a gente não consegue formar a nossa opinião de como a gente deve formar. A gente está sendo formado pela opinião de uma discussão que é rasteira, em cima, enquanto o projeto que avança absurdamente não tem discussão. Aqui está, eles dizem que nós somos os vilões da economia, os servidores públicos. Está aqui, ó, isso aí é da federal. Aquela parte verde ali é o encargo pessoal, gasto. A vermelha é a previdência e a azul é a dívida pública. Quem é o vilão? Para ir finalizando, vocês estão escutando uma coisa que está sendo dita assim, ó. Fica calmo você antigo, servidor antigo. A reforma é só daqui para frente. Para trás, você tem todos os seus direitos adquiridos. Não é você que eu estou falando. Esqueça isso. Você tem que ficar calmo, porque eu não vou afetar vocês. E aí, por isso é bom a gente fazer uma análise histórica, para a gente poder entender como é que as caras constroem as narrativas, que são as mesmas. Em 1974, exatamente no governo militar, no Ernesto Geisel, eles editaram um decreto-lei 6185. Esse decreto, o que ele fazia? Ele definiu o que era Estado para eles, tá? Era o pessoal da repressão, diplomacia, fiscalização, era aquele Estado que a gente conhece. E os demais servidores, naquela época, foram jogados no PCC, que não é o primeiro comando da capital, mas é o plano de carreiras e cargos da década de 70. Todo mundo na CLT. O que aconteceu aqui nesse momento? Sabe o que aconteceu nesse momento aqui? Quebra de regime. Todos os servidores eram estatutários. E eles criaram as carreiras em CLT. Quando eu quebro o regime, eu entrei no IBGE em 81, não tem relação entre os trabalhadores. Eu entrei CLT e os meus companheiros que estavam lá antes de mim eram estatutários. Qual é a relação que nós temos na carreira? Nenhuma. Preste atenção, os caras estão quebrando o regime, por mais direito que você tenha, ele não vai ser consolidado se não houver carreiras concursadas no mesmo regime. Se criar outras carreiras daqui para frente, é outra carreira, não é a tua. Então eles fizeram isso, eles fizeram outra coisa. Por isso que eu falo que é um projeto que é encadeado, e a gente tem que ver que isso é histórico, não é uma coisa que aconteceu com o governo A, o governo B, todos eles fizeram sua parte. Uns mais, outros menos. Esses dois últimos estão fazendo o pior possível. Mas os outros também fizeram. Vocês sabiam que em 98 o regime jurídico de um único acabou? As pessoas não sabem disso.
Está ali, ó, emenda 19. A emenda 19, Fernando Henrique, ele alterou o artigo 39 da Constituição. O que ele fez? Ele pegou aquela redação que estava no artigo 39, que era que a administração pública ela é responsável pelo regime jurídico e as carreiras, e substituiu essa redação e botou a criação de um conselho de supervisão lá de pessoal, de remuneração de pessoal. Isso foi em 98. O PT, o PDT, o PSB e o PCdoB entraram com uma ação em 2000. Essa ação foi julgada em 2007 e eles conseguiram uma liminar. Então, o RJU ele subsiste por liminar. E essa liminar já está na pauta do Supremo Tribunal para ser julgada. E se a liminar for derrubada, acabou o regime jurídico único, acabou o estatutário na União. Nos estados, a confusão, e no município, tem gente que é estatutário, tem gente que é da CLT, tem gente que é... Mas isso é um problema para todo mundo. E não tem discussão. A lei de responsabilidade fiscal, que tem ali duas coisas principais, que não é aquela de punir os mais gestores, né? Mas ela diz que se você gastar mais do que 50% da receita corrente líquida na União, você demite servidores. E se você gastar 60% da receita corrente líquida, você também demite servidores nos estados e municípios. Isso no Rio de Janeiro vem acontecendo. E a PEC que saiu agora, elas falam disso. Tá? E aqui também, na lei de responsabilidade fiscal, eles criam ali o superávit primário, né? Para que você tenha o mínimo de condição para pagar a dívida pública para os caras. 2003 tem a emenda 41, onde quebra a paridade dos trabalhadores e a integralidade. Quem entra no serviço público federal, dali para frente, passa a ter a aposentadoria pelas 80 maiores remunerações, e os servidores públicos aposentados federais começam a pagar 11% acima do teto do INSS, na emenda 41 do Lula. Aqui 2012, o FUNPRESP, capitalização, que eles disseram que acabou. Não, nós não vamos botar capitalização na reforma da Previdência. Eles botaram, é que muita gente não percebe. O que eles fizeram? Eles aprofundaram e estenderam. Porque é o seguinte, a capitalização ela não cabia nesse momento para a iniciativa privada, porque a capitalização do serviço público ela funciona como? A partir do teto do INSS para lá. Quem ganha até 5.800 não pode fazer capitalização, só quem ganha mais que vai fazer 11%. Isso era só para a União, pelo FUNPRESP. O Estado e o município não tinha. Agora tem. Né? Porque a reforma da Previdência diz que os Estados e municípios vão ter que fazer. E agora, essa FUNPRESP, que era com um caráter público, passa a ser um caráter privado. É o banco que vai tomar conta agora da tua Previdência. E, a característica dela é de contribuição definida. Você sabe quanto paga, mas não sabe se vai receber. E se vai receber. Porque quem é jovem há mais tempo sabe que lá atrás uma porção de montepios da vida, das CAPEM quebraram. E as pessoas, quando foram pegar, não tinha mais dinheiro lá. A CAPEM, por exemplo, eu lembro que meu pai foi pegar o dinheiro e ele não recebeu nada, porque a CAPEM nunca atualizou monetariamente a troca de moedas. Tá? E as pessoas pagaram a vida toda e não receberam. Isso aqui tem a ver com vocês também, tem a ver comigo, tem a ver com todo mundo, porque quando fala da lei complementar 148, a lei que negocia a dívida dos estados, os servidores públicos federais, que somos nós, a gente fala assim, o problema é de vocês que são estaduais, não somos nós. Só que aqui é uma lei federal, ela altera, e essa lei aqui é grave, sabe por quê? Porque ela linka com a lei de responsabilidade fiscal. Nesse artigo ali, que tinha aquela redação lá, despesa com funcionalismo público, ela foi substituída pela despesa de pessoal. E o que tem a ver isso agora? Tem a ver que agora eu junto ativo, aposentado, pensionista e terceirizado e alcanço rapidamente o teto da lei de responsabilidade fiscal e proponho demissão de servidores públicos. A partir da lei de responsabilidade fiscal, que no caso de vocês, 60% da receita corrente líquida e na União 50%. Aqui, a Dilma mudou a pensão. Olha como é que isso é grave. E as pessoas, olha como é que é grave isso. Primeiro é o seguinte, eu vejo que o jovem não morre nesse país, né? Só quem morre é quem está velho. Então, o jovem nunca se preocupa com isso aqui. Nunca. Só que eu vou falar porque vocês têm que se preocupar muito com isso aqui. Primeiro, para você ter direito a uma pensão, quem entrou agora no serviço público, tá? A pessoa tem que ter 18 meses de contribuição
previdenciária e tem que ter ou 2 anos de união estável, para ser os 2 primeiros critérios para ter direito a deixar uma pensão para alguém. Aí depois eles fizeram uma tabelinha. Quando você 21 anos, até 26 anos, 3 anos de pensão. Depois foi 6 anos, 9 anos. Aí quando chega, antes, tudo isso dessa lei aqui, a pensão era vitalícia. Quando eles mudaram aqui, aos 41 anos, de 41 a 44 anos, o funcionário vai ter direito a receber, o pensionista, né? O funcionário já morreu, o pensionista vai ter direito a receber uma pensão por 20 anos. O IBGE diz que quem vive mais é a mulher. Então a mulher vai, aos 63, ela vai deixar de receber a pensão. Está aqui. Aos 60, quantas pessoas sabem disso? Aí vai acontecer o seguinte, a pessoa vai aos 63 anos, recebeu, o último pagamento dela recebeu, aí quando ela volta no outro mês, o cara vai falar assim, ó, não está no banco, aí vai no seu órgão, vê o que aconteceu. Aí o cara vai chegar, você não sabia não? Era até 63 anos, acabou, só não tem que arrumar um trabalho. Aqui é o plano de recuperação fiscal da Lei Complementar 156 também, né? Que cria exatamente aí o Conselho de Supervisão, os 3 caras aí, que tem... Olha como é que é grave, os caras têm mais poder do que o governador, do que os deputados. Porque em 2018, o pessoal da saúde conseguiu um plano de carreira, lutou, eu vi vocês falando aqui do plano de carreira, lutaram, foram à LERJ, a LERJ aprovou um plano de carreira, foi a sanção do PESão, o PESão vetou os principais artigos financeiros, voltou à LERJ, a LERJ derrubou todos os vetos do PESão, e o plano não entrou em vigor, porque os 3 caras falaram que era muito bom o plano, era muito legal, eu sei que é merecedor, mas o Estado não vai implementar porque não tem dinheiro, porque eu estou dizendo que não tem. Certo? Eles é que vão dizer que tem ou que não tem. E esses caras vão ser substituídos a partir da PEC emergencial e do Pacto Federativo pelo Controladoria Geral da União. Não vai ser mais o Conselho de Supervisão. Já estou acabando já. Aqui é o PLS 116 que propõe demissão de servidores públicos. Tem uma coisa que pouca gente olha e vê. E vocês têm que saber. Vocês sabem que na emenda 19 que eu falei lá em cima, e ela definiu uma coisa. Quem é, na Constituição está lá, ó, se eu não me engano, acho que é o 247 artigo, ou 243, um desses dois. Está escrito assim, ó, que quem entrou no serviço público 5 anos antes da Constituição, até o primeiro concurso, não tem estabilidade constitucional. Eu entrei em 81, eu fui estabilizado constitucionalmente, apesar de eu não ter feito concurso, eu fiz processo seletivo, porque na minha época não tinha concurso, e depois no IBGE, sabe qual foi o outro concurso? Em 97. Então, de 83 a 97, todo mundo que entrou no IBGE não tem estabilidade constitucional. Por isso, eles podem ser demitidos por uma caneta BIC. Preste atenção. Não precisa desse projeto de lei aqui, não. É só vontade política. E aí vocês vão ver que nesses projetos de lei, no preâmbulo, eles dizem assim, ó, demitir com avaliação de desempenho negativo servidores públicos estáveis. Eles botam lá. Porque o servidor não estável é a caneta BIC. O servidor tem que estar atento a essas questões. Eu tenho 30 anos de serviço público, mas você não tem estabilidade, presta atenção. Então você está mais... E o outro também não pode ficar alegre, porque a emenda 19 diz o seguinte, quando tiver problema de caixa, eu acabo com 20% de carga em comissões, demite servidores não estáveis, depois demite servidores estáveis também, e tem regra até de indenização. A cada ano trabalhado, você não vai sair com a mão na frente ou outra atrás, você vai sair com, se tiver 10 anos, 10 salários na mão. Dá para você manter a vida aí por um bom tempo aí, né? Os caras são bons, cara. Ali é o plano de recuperação, que criou a supervisão, né? A Lei Complementar 159. A DIN, que eu falei para vocês, que está julgando o mérito do regime jurídico único, é 2135, está no Supremo Tribunal, pode entrar a qualquer momento na pauta. Decreto-lei aqui que autoriza a terceirização dentro do serviço público. Autorização do Supremo Tribunal para terceirização de área fim, inclusive. E eu botei a última lei de reforma administrativa, onde eles estão propondo criar um carreirão.
Só que esse carreirão pode ser CLT. Só que esse carreirão pode ser trabalho intermitente, só que esse carreirão pode ser temporário, pode ser qualquer coisa, menos RJU. E aqui vai haver mais uma vez a quebra de regime. Ó, teve 3 quebras de regime que eu consegui acompanhar. O primeiro, naquele 74. O segundo, Collor de Mello. O Collor de Mello fez ao contrário. Aquele 74, o cara, ele pegou o estatutário e botou na CLT. O Collor de Mello fez ao contrário, pegou o CLT e botou no estatuto. É o RJU. E agora é a mesma coisa. É a mesma história, companheiros. A mesma história. Então, não tem salvação para ninguém. Ou todo mundo juntos, ou nós estamos todos ferrados. Ou a gente luta junto e convence a sociedade de quem somos nós. Nós somos o elo de ligação entre o Estado e a sociedade. Se for um elo de ligação cada vez mais frágil, quem vai pagar a conta é a sociedade. Quer menos servidor público, significa menos médicos, menos professores, menos defensores, menos trabalhadores do IBGE, da Justiça. É isso. E aí, como é que vai funcionar o serviço público sem isso? Isso aqui é a prova de que nós não estamos pagando o juro da dívida. Tá? Aquela parte amarela é o que aparece na LOA, que a gente pagou, e mais os juros ali, por exemplo, em 2015 foi 501, nós só pagamos 208. Essa diferença aqui, 293, foram transformadas em amortização. E por isso que a dívida só cresce, porque a gente não consegue. Olha só, nunca conseguimos pagar o juro da dívida. A gente só conseguiu pagar, foi exatamente ali em 2005 ou 2006, foi quando o Lula pagou lá a dívida com a FMI. Ele disse que pagou a dívida, que hoje está em 600 bilhões de dólares, a dívida pública, a dívida externa. 600 bilhões de dólares multiplicado por 4, nós estamos falando aqui de 2 trilhões e 400. A prova de que nós não somos vilão, tá? Isso aqui é dos servidores públicos federais, mas assim, ó, nós estamos bem abaixo do teto do INS, da responsabilidade fiscal, tá? Que é 50% da receita corrente líquida, nós gastamos muito menos. Então, nós não somos vilão de droga nenhuma. E, para finalizar, tem aqueles que estão achando que os fundos de pensões são a salvação da lavoura para muita coisa. Isso aqui tem a ver com a crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque a crise financeira que aconteceu lá foi porque os fundos financeiros aplicaram em derivativos sem lastros, papéis podres, e por isso eles foram à bancarrota. E os Estados Unidos, o Estado americano teve que bancar para salvar os bancos. E esses fundos de pensões, esses 3 aqui, começaram a ter perda de liquidez a partir de 2009. Por quê? Porque eles foram obrigados a absorver aqueles papéis podres que estavam na crise de 2008 dos Estados Unidos e na Europa. E essa lei aqui, na realidade, essa resolução do Conselho Monetário Nacional de 2009, ela autorizou esses fundos fechados, PV, Petros e companhia, a comprarem derivativos sem lastro, a investir em derivativos sem lastro. E por conta disso, exemplo é o Postales, investiu nas ações do Eike Batista, faliram, e agora os servidores públicos, dos servidores do Correio estão pagando nativo, aposentado e o Correio. Na Petrobras a mesma coisa. E na reforma da Previdência, eles já colocaram isso como uma forma de garantir a falta de liquidez. Eles criaram a alíquota extraordinária, outras medidas e alíquotas progressivas quando tiver problema de liquidez. E na reforma da Previdência fala de migração do regime próprio para o regime geral. Olhem lá que está lá. É aquela história que aconteceu em 74, quando eles jogaram o pessoal para a CLT e falaram para aqueles outros assim, ó, quer ir para a CLT? A gente permite, migra. E aí o que aconteceu com a CLT naquele momento? O pessoal recebia o salário mais do que o do estatuto, melhor. Vou dar um exemplo hoje no IBGE. As pessoas que trabalharam no IBGE, que aposentaram em 89, antes do Collor de Mello, fazer o RJU, no nível médio o cara ganha pouco mais do que o salário mínimo, e no nível superior final da carreira não ganha R$ 1.800. Essas são as pessoas aposentadas pela CLT no IBGE. E é isso que vai acontecer com a gente podendo ter quadro de extinção agora no RJU, e a gente poder amargar um congelamento de salário se não houver uma resistência, uma luta nesse país. Essa conclusão que a gente tira da auditoria, a gente precisa
o cumprimento da Constituição, que é o artigo 26. Nós temos uma DPF, que é uma ação direta de preceitos fundamentais, 59, no Ministério Público, colocando toda essa ilegalidade da dívida. Tá? Temos que rever a política monetária do país, investimentos diretos tem que acontecer, serviços públicos de qualidade, direitos humanos e lutar contra as reformas neoliberais e transparência nas contas públicas. Só isso que nós queremos, mais nada. Tá? Então, espero ter ajudado vocês aí no debate e estou à disposição de algum questionamento ou dúvida aí, ou perguntas. E podem usar isso aí à vontade aí, se vocês quiserem, que está no computador aí, tá?